Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Conversa de Mãe, um lugar para falar de maternidade sem tabu. No nosso programa de hoje, iremos falar sobre maternidade solo e o desafio de criar um filho negro no Brasil. Hoje a gente recebe uma mulher incrível, bailarina, mãe solo do Miguel, moradora do aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, e minha amiga, Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Tia Naline. É um prazer te receber aqui e poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Afinal de contas, esse é mesmo um programa para que ele seja sem tabu e para que a gente possa levar histórias reais para outras mães que estão aí do outro lado, né? Ouvindo a gente e talvez precisando de um acolhimento. Fiquei super honrada, me sentindo super honrada e feliz por esse convite. Porque eu sabia desse projeto seu. E aí, assim, quando você me chamou, eu falei, lógico que eu vou. E vamos começar com uma pergunta um pouco emblemática, tá? Quem era Amanda antes da maternidade? Nossa! Era uma menina, porque eu me sentia muito menina, né? Eu tive Miguel com 21 anos, que só queria saber de dançar, assim, eu só queria saber de dançar. Então, assim, desde os meus 10 anos eu comecei a estudar mesmo dança. Então, a minha vida era cercada a isso, assim, a participar de concursos de dança, a viajar com dança, a criar. Então, assim, eu só pensava nisso, assim, quero construir minha carreira na dança. E aí, eu acho que como eu fui mãe muito nova, né, passar por essa maternidade, eu falei assim, será que eu vou continuar com esses sonhos? Porque realmente, assim, eu não fazia nada além. Quando meus amigos estavam, sei lá, na Praça da Liberdade, tomando vinho quente. Socorro dessa fase, Senhor. Eu não tive essa fase, porque eu tava dançando. Então, assim, às vezes eu encontro com meus amigos e eles falam, você lembra aquele dia? Eu, não. Aí eu lembro, o que eu tava fazendo esse dia? Eu tava dançando, com certeza, sabe? Em algum espetáculo, em algum curso, em alguma coisa, sabe? Então, a Amanda antes do Miguel era essa Amanda que se dedicava 100% à dança. Então você se define como uma dançarina, né? Eu sou artista da dança. E nesse momento ali você só queria saber dos seus sonhos. Sim. Então você estudava muito, viajava muito. Tudo que eu podia fazer, sabe, assim, de formação mesmo, eu tava fazendo. E até naquele momento você já tinha conseguido alguma conquista que você fala assim, não, já tinha, né? Mesmo muito jovem. Sim, né? eu já dava aula, eu dancei em companhias de dança, eu montava grupos também, então eu tenho coletivo. Então eu tava, assim, querendo entrar numa companhia grande, então por isso estudando muito. Mas já tinha participado de banda de baile. E aí, assim, minha primeira grana realmente foi com a dança, sabe? E teve aquela coisa assim, mas você vai fazer o quê da vida? Aquela pergunta assim, né? Toda artista eu escutou isso, né? Mas você vai trabalhar com o quê? Tipo assim, você tá fazendo dança, mas... E o trabalho? Porque a dança é um hobby, né? E pra trabalhar, né? E é engraçado, assim, que eu entendi que a dança não era o meu hobby muito cedo. Assim, quando eu tive meus 18 anos, que a minha mãe, ela nunca fez essa pressão de tem que fazer faculdade, tem que trabalhar. Ela só falava assim, você fez 18 anos, você vai precisar trabalhar com alguma coisa. E assim, a dança já me trazia algum dinheirinho, uma aula que eu dava aqui, outra lá. Aí quando ela viu que eu realmente estava trabalhando com dança, pronto, é isso. Você vai trazer o dinheiro pra cá, você vai fazer sua dança, ótimo. Mas tem que trabalhar. A gente de família pobre, periférica, então assim, não tinha outra opção, óbvio, né? Mas a sua mãe é uma mulher revolucionária, né? De considerar o seguinte... Independente de qual, né? Você pode escolher, você tem a liberdade de escolher o seu trabalho, mas trabalhe. Exatamente. Nossa, minha família sempre me apoiou muito. Minha mãe e meu pai me apoiaram muito na dança, assim, de investir um dinheiro que eles nem tinham pra investir. Claro que eu tive outros apoios, mas assim, eles sempre botaram muita fé que aquilo ali era o meu sonho, porque eu sempre fui muito dedicada. Então, eu pegava pra fazer, eu fazia mesmo. Eu não ficava, eu vou um dia, não. Sabe, eu não faltava nunca, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, e era até preocupante, e até hoje é muito preocupante. Então ela sabia que eu tava investindo naquilo que era um sonho, e ela sabia que eu ia fazer direito, sabe? Então ela sempre me apoiou. Isso é muito lindo da gente ver que daí começa, né?
Amanda, você viveu uma dor profunda logo no início, né, assim, da sua trajetória como mãe. Como é que você lidou com tudo que aconteceu? Conta pra gente. A minha primeira gestação foi muito rápida, né? Eu descobri que estava grávida e 2 semanas depois eu perdi o bebê. E essa perda foi muito traumática, porque veio com muita violência obstétrica. E assim, eu não esperava realmente, assim, passar por essa situação, porque eu passei mal à noite em casa. Pela manhã eu fui ao hospital. Ainda bem que foi minha mãe que estava comigo nesse momento. Nossa, eu dei graças a Deus, assim, de ter uma mulher tão forte do meu lado me apoiando. Eu passei o dia inteiro no hospital. E até então tava tudo certo, assim, útero fechado, o médico passava, olhava, útero fechado, tudo certo. E aí, troca de plantão à noite, a minha bolsa estourou. E eu tive, assim, eu entrei em estado de choque que eu não tive reação, eu não conseguia falar, eu não conseguia chorar, eu não conseguia rir, eu não conseguia responder às pessoas. Eu fiquei, assim, em outro mundo. E aí, como minha mãe, eu já tava sangrando antes, e as pessoas estavam passando, não, é normal. Ah, isso é normal, não, daqui a pouco, não sei o quê. E aí, quando aconteceu isso, minha mãe começou a gritar e pedindo ajuda. E aí, eu fui levada de qualquer forma pra uma sala. E aí, chegando lá, me deitaram na maca. A médica veio até a mim, aí ela realmente percebeu que, né, que era isso, não tinha como. E ela foi muito insensível o tempo inteiro, porque ela ficava perguntando assim: você fez alguma coisa? E, na linha, eu nunca. Sabe quando você não tem ideia do que a pessoa está falando? Do que ela tá querendo sugestionar ali, né? Sim! Você querendo falar o quê? Não, e na hora eu nem pensei em nada, eu não tava entendendo. E eu ficava assim, olhando pra ela e eu não falava nada, porque eu tava em estado de choque. Eu só olhava pra minha mãe, assim, minha mãe chorando e muito desesperada. Ela brigou com a minha mãe, tirou minha mãe da sala, aos gritos. E eu fiquei sozinha, sem entender o que estava acontecendo. E ela falou, realmente, você perdeu seu bebê. E aí ela pediu pra eu relaxar, pra conseguir tirar, tirou. E eu fiquei, assim, olhando pra ver se eu encontrava minha mãe. Minha mãe tava na sala. E ela, você fez alguma coisa? Você enfiou alguma coisa? E eu, ela enfiou o quê? Aonde? O que ela tá falando? Eu não tava entendendo nada. Eu tava em outro mundo e eu não conseguia responder. Passou um tempo, minha mãe entrou e ficou atrás de mim. E ela falou assim, você quer ver? Nem imaginei que ela tava... De novo, não estava ali. E ela colocou o bebê do meu lado. E ela ficou falando, seu filho tá vivo, mas ele não vai sobreviver. Põe a mão no coração dele. Ela falou assim comigo, põe a mão no coração dele. Ele tá vivo. Porque ela achou que eu tinha tentado o aborto. E eu vi tudo aquilo, minha mãe chorando ali atrás, mais contida, porque senão ela não ia conseguir ficar ali. Ela me mostrou, falou que era um menino. Depois saiu com ele. E ela só parou de maltratar a minha e minha mãe quando uma pediatra veio, avaliou o bebê e viu que ele estava perfeito e que, olha, é uma questão com ela, porque não foi. E aí, assim, saí do hospital, foi no mês de maio, inclusive, dia 2 de maio, nunca esqueço essa data, na semana do Dia das Mães. Então, foi uma semana muito triste pra mim, uma semana que eu fiquei muito reflexiva sobre as mães que não chegam a cuidar dos seus filhos, elas se tornam menos mães por causa disso, porque a sociedade não te vê mais como mãe. Se você não tiver seu filho no braço, você não é mãe. Então, eu escutava muita coisa. Você é muito nova. Ai, talvez tenha até sido o melhor nesse momento pra você. Então, assim, frases absurdas, né? É um livramento, talvez, de uma outra situação que possa estar agregada, né? Enfim. E aí, enfim, passou essa fase difícil, veio Miguel. Então, Miguel veio. Aí eu não estava tomando anticoncepcional, e aí eu sei da minha irresponsabilidade. Sim, nesse momento eu estava ciente. E, nossa, que gravidez tranquila, assim, sabe? Eu não tive nada, só azia. Mas era por causa do pão de queijo que eu comia todos os dias, sabia que era isso e continuei comendo. Então, né, depois dessa perda, né, e desse processo que cada um tem a sua vivência no hospital, a gente não pode generalizar os profissionais, mas infelizmente... Inclusive, Miguel nasceu nesse mesmo hospital.
Porque eu fiz questão de voltar a esse hospital, porque eu sabia que não era o hospital, era a equipe realmente que... Não existia uma equipe, na verdade, foram pessoas que chegaram e me atenderam naquele momento. E quando eu tive o parto do Miguel, fui tão bem recebida, tão bem acolhida. Foi uma equipe excelente que estava ali comigo. Eu me senti muito respeitada. Então, assim, foi outra coisa no mesmo hospital. É isso, assim, cada um tem a sua própria vivência. Infelizmente, a gente ainda escuta muitos relatos de violências da fala, de violências físicas ainda dentro dos hospitais, mas às vezes a gente tem que considerar mesmo que é aquele profissional em específico, né? Sim. Não generalizar, porque como você mesmo colocou aqui agora, né? Miguel veio ali também. Sim. A gestação foi maravilhosa. E como foi pra você, pessoa, saber que estava grávida de novo? Desesperador. Desesperador. Porque nessa época eu tava... Eu acho que muito abalada ainda com o ocorrido. Tava pensando... Tava com questão de trabalho, de incertezas, 21 anos. O que eu faço? Eu continuo na dança. Porque a gente sabe que é difícil, né? A dança no Brasil é difícil mesmo, assim. O artista da dança, não só da dança, mas eu falo da dança porque, né? É o que eu vivo. A gente passa aperto todos os dias, assim. Então, eu tava muito insegura. E aí, uma criança. E eu não tava tão bem com o pai do meu filho também na época. Eu sabia que isso não ia, sabe? Eu não ia pra frente. E aí vem a insegurança de, será que eu vou ser mãe solo? Porque a minha família é uma família de mães solos. Apesar de ter uma rede de apoio, né? Você falou aqui da sua mãe várias vezes. Como foi lidar com a solidão que a maternidade traz? Eu acho que foi tão difícil. Eu me vi muito num processo de... Eu me afastei muito dos meus amigos. Eu não consigo me lembrar muito bem como que isso aconteceu, sabe? Assim, eu lembro de não ter meus amigos que eu tenho hoje, que são os mesmos que eu tinha antes do Miguel, durante minha maternidade, durante a maternidade, assim. Não sei, assim, acho que quando o Miguel nasceu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou enfrentar isso, assim? E eu acho que o pior foi quando minha mãe foi morar no Rio de Janeiro, com o Miguel com 6 meses. E aí eu me vi mãe de uma criança de 6 meses. Nessa época, tinha uma irmã que morava comigo, de 5 anos, porque ela não é filha da minha mãe, é filha do meu pai, e aí acabou que eu fiquei cuidando. E meu irmão adolescente, chegando aos 18 anos. Então, assim, eu fiquei desesperada. Eu emagreci muito, tava pesando 44 quilos. Eu era só cabelo e peito, assim, mais nada. E aí eu consegui um emprego quando eu tava com 6 meses. E aí eu falei, ufa, tenho como sustentar essa criança de fato. Porque agora não é só mais peito, porque ele mamou mesmo, assim, 6 meses exclusivamente. Mas aí a comida ia precisar já. Porque o Miguel é uma criança que come muito, desde sempre. Nasceu já me sugando. Ele é primo da Cecília. A lua em touro indica isso. E aí, eu acho que quando eu entrei nesse trabalho, eu me senti acolhida. Assim, o trabalho, de novo, com a dança, eu dando aula, me acolheu e falou assim, calma, vai dar certo. E eu fui seguindo, assim, tendo a minha rede de apoio, né? Os avós paternos do Miguel sempre me apoiaram muito, minha irmã sempre me apoiou, mas eu me sentia muito sozinha, assim, me sentia com muito medo, assim, será que eu vou dar conta? Até quando eu vou dar conta? Eu acho que, principalmente pensando no psicológico, assim, sabe? Porque financeiramente a gente sempre dá conta. A gente pode fazer o que quiser, sabe? A gente cata latinha se precisar. A gente dá conta. Mas e o psicológico? Porque tem dia que a criança chega e você tá tão cansada, você só quer dormir, você só quer deitar. E às vezes é naquele dia que a criança mais vai precisar de uma atenção, às vezes é aquele momento que ela tá doente. Sim. Bom, eu não sei como foi, assim, né? Pra você, igual você falou, não consigo entender como é que houve esse distanciamento, né? Mas eu acho que hoje eu vou vendo assim com um pouco mais de clareza e ainda tentando encontrar, a gente muda a prioridade na cabeça da gente, né? Biologicamente, fisicamente. Pra mim, pelo menos, essa solidão, ela foi muito forte, muito pesada, assim. Por mais rodeada de pessoas que eu estivesse, eu sempre me sentia só. E você falou uma coisa muito legal, assim, que
Às vezes a gente acha que algumas pessoas que estariam ali não estão e outras pessoas vêm, né? Você se sentiu acolhida ali no ambiente de trabalho. Eu acho que ressignificar essas relações é muito difícil, né? Sim, muito, muito difícil. E eu acho que eu só fui entender que também teve um afastamento da minha parte, porque é justamente isso, eu tava vivendo uma outra realidade. Eu não dava conta mais de ligar pra minha amiga, de fazer não sei o quê. Eu não dava mais conta. Porque a gente às vezes não tem tempo de tomar banho, gente. Sim. A gente não tem tempo de ligar pro amigo. Infelizmente, nesses momentos, se você é um amigo de uma mãe que está gestante ou está com o neném pequeno, ligue para seu amigo. Sim. Porque ligue para sua amiga, porque ela não vai ter como te ligar. Às vezes ela não come, muitas das vezes ela não toma banho. E eu acho que eu fui, com o Miguel crescendo, que eu fui retomando essas relações, assim, e foi ficando mais fácil também, né? Porque aí eu comecei a falar, opa, eu preciso resgatar essa Amanda. E aí eu já não tava mesmo com o pai do meu filho. Então, assim, eu falei, eu preciso voltar a viver, eu preciso voltar a sair num barzinho. Nunca fui disso também. Lembrando que antes eu só dançava, realmente eu só dançava. Então, assim, eu preciso fazer as coisas que eu não fiz antes. Lógico, com muita responsabilidade. E aí, assim, quando o Miguel começou a dormir fora de casa, minha irmã ficava, ou o pai dele ficava, falei assim, nossa, realmente acho que eu tô precisando ver gente, além do meu filho e da minha irmã, sabe? Essas pessoas todo dia. Além de crianças, eu queria ver adultos. E você incluiu o Miguel em todo esse seu processo, né? Tudo. E como foi essa criação sem abandonar? Porque é isso, assim, né? Sem... Colocando, inclusive, ele nos processos com a dança. Olha, teve um dia que a gente tava... eu faço parte da companhia Movimento do Beco, lá da Casa do Beco, no Morro. E aí, a gente tava, assim... pra estrear, era a semana de estreia. E a gente não tava com o espetáculo finalizado. E a gente montando o trilho e não sei o que, né? E aí, a gente falou assim, vamos ter que virar à noite. Não tem jeito. Pelo menos uma noite da semana a gente vai ter que virar. E aí, eu falei, que legal. Porque, né, eu sou mãe, eu sou a única mãe aqui. Não tem... Como é que eu informo o seguinte? Não tem condição de virar à noite, sim, pois meu filho necessita dormir. Só que aí, o que eu fiz? Eu peguei um colchão, levei pra casa do Beco e falei, é isso, sabe? Ele vai estar junto comigo em tudo, inclusive nos perrengues. E ele dormiu tranquilamente, quentinho, bonitinho, deu tudo certo. Virou a noite, deu outro dia, a gente tava ainda terminando as coisas. De lá, levei ele pra creche, já fui trabalhar, então assim... Miguel sabendo desde o princípio que a vida não é fácil. Por isso que hoje ele não me acompanha em nada. Vai entender. Cansou, coitado, cansou. Agora a gente vai contar uma história até difícil de ouvir. Eu vou fazer bastante questão de te dar muito poder de fala, porque a gente sabe que é uma situação muito difícil aqui no Brasil ainda hoje e que não está dentro da minha realidade de vivência, mas que ela tem que ser falada e tem que ter espaço de fala em mais locais. Então, conta pra gente, Amanda, sobre esse caso, né? Que o Miguel, que é um príncipe, um menino maravilhoso, foi seguido em uma loja com apenas 6 anos e qual que foi o impacto desse caso na sua criação do Miguel? Eu acho que quando eu tive o Miguel, eu não tinha o letramento racial que eu tenho hoje. E quando isso aconteceu, a gente estava num shopping, eu entrei numa loja com ele. E aí, criança, né? Foge da mãe dentro de loja, entra em Arara, sai de Arara. E eu lá, olhando umas roupinhas pra ele. E aí, de repente, eu comecei a ver que ele tava correndo e tinha um segurança que tava seguindo ele. E eu falei, não, tô doida, com certeza. Meu filho é uma criança. E aí, eu falei, vou observar. E eu observando realmente, assim, eu falei, não tô doida não. Porque a gente... toda pessoa preta fala, será que eu tô exagerando? Será que eu não tô vendo coisa? Porque a gente não quer acreditar que isso está acontecendo. E principalmente com um filho de 6 anos. E aquilo me doeu tanto na linha, eu falei, não tô acreditando. Porque eu já passei por casos de racismo muitas vezes. E já briguei muitas vezes. Já me silenciei muitas vezes também. Porque nem sempre a gente é forte, nem sempre a gente dá conta. Naquele momento, eu não tive outra reação a não ser pegar a mão dele e arrancar ele da loja, assim, tremendo.
Ele sem entender nada, a gente não levou nada e tal. Eu não cheguei pro segurança, eu não falei nada. Eu acho que hoje eu teria feito barraco, com certeza. Mas a Amanda daquele dia só queria tirar o filho dela dali. Então, assim... E naquele dia eu falei, caramba, realmente eu tenho um filho preto no Brasil, nesse mundo racista. E o que eu faço? E eu sabia que ia chegar um momento que a minha conversa com o Miguel ia ser diferente das conversas de uma mulher com um filho branco. Então, assim, hoje, o Miguel com 13 anos, eu já sento com ele, já falo sobre, você não pode correr aqui no morro, nem no centro, assim, evita correr, não usa capuz, se a polícia te parar, você tem que responder assim, assim, assado. Você pode ser confundido, você tem que, sabe, se tiver como ligar pra mim, me liga, se não tiver como, sabe, assim, não responde. Então, assim, você tem que... Eu lembro até de uma cena de Grey's Anatomy que uma das médicas passou justamente por essa situação. E eu assisti aquela época, né? E eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que fazer isso. E eu chorava nessa cena. E é isso, assim, aconteceu comigo. Então, assim, você passar por situações dessas, tá, ok. Eu vou me fortalecer, e eu acho que é por isso que eu tenho me fortalecido muito enquanto mulher preta e artista, porque eu acho que todas essas dores que eu te falei aqui, eu transformo em arte, porque é só assim que eu consigo me libertar mesmo. Muitas vezes também não me liberto, mas isso me ajuda a lidar um pouco melhor. Pelo menos condicionar essa dor, Sim. né? Então, assim, eu falei, como que eu vou proteger meu filho? Então é através do conhecimento mesmo, sabe? E através de trazer ele para a realidade. Eu falo isso muito para ele. Tem coisas que seus amigos vão fazer que você não vai fazer, que você não pode fazer. Por mais que sejam amigos daqui do morro, que são daqui da periferia mesmo, é favelado, mas eles são brancos. E aí tem uma diferença. Então, assim, e agora ele escuta, né? Adolescente, né? E fala, tá, mãe, tá. Mas assim, daqui a pouco ele vai ser abordado. Então, esse tá, mãe, ele vai falar, opa, mas ele vai estar orientado. E eu sei que isso vai acontecer, Aline, uma hora ou outra, infelizmente. Não é não vou, não, uma hora vai acontecer. Pode ser daqui a 10 anos, uma hora vai acontecer. Não tem uma pessoa preta no Brasil que não vai ser parada por um policial. Não tem, sabe, que não vai sofrer uma violência, que não vai ser seguido dentro de uma loja. Infelizmente. Hoje em dia, quando a gente entra na loja, eu falo, não sai perto de mim. Ele, ai mãe, só vou... Não sai, você quer ir onde? E aí eu vou atrás dele. E é isso, assim. E foi isso desde o acontecido. Desde o acontecido. Eu não deixo ele sair andando. Ou se ele sai, eu já fico meio assim, onde você tá indo? Sabe? Então, é uma insegurança gigantesca. Eu em loja me sinto segura, sem o Miguel. Porque eu sei que eu vou ser seguida. Com ele, eu falo, ai, meu Deus do céu, agora é isso, mas com meu filho. Então, dói mais ainda, é mais difícil. Essas experiências, elas marcam a vida de uma mãe, né, Amanda? E a força que você constrói é admirável. E no meio de uma rotina caótica que temos após a maternidade, bota caótica nisso, vamos colocar mais uma vez aqui pra você, como foi equilibrar o trabalho, maternidade e autocuidado. Nossa! Só não tomei remédios. Agora tomo. Eu acho que, de novo, a dança me salva, né? Acho que a dança me salva desde sempre. Eu acho que eu só consegui trazer um pouco de equilíbrio e entender que eu precisava, sim, ser mãe, cuidar do meu filho, mas sem esquecer de mim, do meu trabalho, dos meus sonhos, porque eu acho que a dança sempre me acolheu, assim, sabe? Eu sempre consegui alcançar espaços, eu consegui conexões com outras mulheres. Eu acho que isso é uma das coisas mais potentes que eu tenho, assim, dentro da dança. Poder me conectar com outras mulheres que passam pelas mesmas situações ou não, e que dialogam comigo através dessa movimentação da dança. E isso, quando eu volto para casa, eu volto mais potente, eu volto mais feliz. Eu volto mais presente para a vida do meu filho, da minha família. Então eu acho que a dança é isso, assim, é o meu ponto de equilíbrio, sabe? Eu fiz uma videodança
acho que foi no período de pandemia. Depois da pandemia eu fiquei meio assim, que ano que eu tô, onde que eu vou? A pandemia confundiu a gente. Totalmente, mas eu acho que foi no período da pandemia. A gente falava sobre liberdade. E falava principalmente da questão racial, assim. E aí eu trouxe muito da liberdade racial enquanto mulher no Brasil, né? Que também é outra coisa. Esse dá outro episódio. E aí eu falei, gente, a gente é livre. E aí eu falei que é através da dança que eu busco um cadinho de liberdade, sabe? De liberdade de eu ser quem eu sou. Hoje uma mulher preta, pansexual, que é uma coisa muito importante a se dizer, não monogâmica, sabe? São várias questões questionadoras. Muito. Eu falo assim que quando eu vou me apresentar, tanta coisa, assim, são tantos adjetivos. E aí eu acho que é na dança que eu encontro esse poder de fala, sabe? E aí, quando eu me conecto com outras pessoas que também estão dialogando sobre isso, eu falo, caramba, como isso é potente, sabe? Como isso é transformador, sabe? E traz eu acho que me traz essa força mesmo de falar assim, não, eu dou conta, eu realmente dou conta, eu realmente sou uma mulher muito forte. Porque é muito difícil também a gente falar assim, eu sou muito foda, eu sou forte, eu sou potente. Tem dia que você olha e fala assim, nossa, tão coitada. Nossa, gente, não penteou o cabelo hoje, hein? Acabadinha ela. Fiz camisão em casa, nossa, Jesus. Isso é só um momento, sabe? E tá tudo bem, a gente tem também várias versões, né? E também, se esse for o seu momento de sempre, tá tudo bem também. É o que você tá dando conta de ser nesse momento. Você não tem que passar uma maquiagem sempre, você não tem que estar bonita sempre, você não tem que estar... de juntar, sabe? Na verdade, esse conceito da beleza também, até pensando na mulher, enfim, todos esses estereotipos, tá muito ligado àquilo que é real pra você, né? Sim. A gente é colocado em quadrados ali, né? Porque esperam que a gente seja tal coisa, né? Exato. E a gente é o que a gente consegue ser, aquela melhor que a gente pode todos os dias. É assim que a gente é como mulher, é assim que a gente é como mãe. Eu acho que hoje, quando eu vou deitar, eu deito muito tranquila. Assim, eu acho que foi a terapia que me ensinou isso, assim. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha. Tem fases que eu não sou tão boa. Tudo certo, sabe? E tá tudo certo. Porque é isso, a gente não dá conta de ser essa pessoa boa pra todo mundo o tempo inteiro. E a gente, às vezes, nem pode ser. Às vezes, a melhor nossa... Exato. Às vezes o que a gente precisa ser naquele momento talvez não seja. E aí acho que a terapia tem me libertado muito, assim. Então, eu acho que... Aí eu falei, juntou a dança e a terapia. Eu falei, nossa, uma nova mulher. Hoje eu acho que com quase 35 anos eu consigo trazer esse equilíbrio melhor, sabe? Assim, há um tempo atrás estava completamente desequilibrada. Mas hoje eu acho que eu tô encontrando um pontinho aí, ó. Tô dando uma equilibrada. Que bom que a adolescência tá vindo. A medicada. E com a adolescência vindo, você vai precisar desse ponto, né? Com os namorados, com os namorados, com todo mundo vindo aí, né? Sim. E o que te move além da dança nos dias que tudo é muito pesado? Eu acho que eu nem posso falar assim que é só o meu filho. Eu acho que é entender que eu quero ter tanta coisa pra viver. Eu tenho tanto sonho pra viver. Eu quero ver tanta coisa acontecer, sabe? Na minha vida, mas na vida dos meus também. Que quando eu tô num momento muito depressivo, que eu falo assim, nossa, eu cansei dessa vida. Aí eu falo, nossa, mas tem tanta coisa pra acontecer. Tanta coisa, minha filha, tanta coisa boa por aí. Então, assim, vai desistir agora, você não vai? Então, eu acho que são os sonhos. Os sonhos fazem com que eu realmente falo assim, tá bom, bora lá. Vamos começar de novo. Peraí que dá tempo. Tem muita coisa pra acontecer, assim. Eu lembro do Campeonato de Xadrez Miguel, eu lembro de uma viagem que eu quero fazer com Sinara. Eu falo, nossa, não, realmente tem muita coisa boa pra acontecer. Não dá pra parar agora, peraí. E eu acho que a minha relação com a Sinara pra mim me potencializa muito, sabe? E acho que quando eu tô muito baixa astral, assim, eu falo assim, Sinara, eu tô muito cansada. Ela,
Tá, vamos deitar. E vamos lembrar que a gente daqui a pouco tá pegando férias, que a gente tá, sabe, vamos fazer alguma coisa amanhã. E eu acho que isso me dá muita força, sabe? Minha relação me dá muita força. Amanda, então vamos lá. Se você pudesse definir em uma frase o que é ser mãe. Eu acho que ser mãe é dançar no caos. Amei! É dançar no caos. É um Todos os redemoinho dias. de movimentos, sabe? Desordenados, descompassados. E aí, assim, todo dia é uma coreografia diferente, você tem que memorizar. E às vezes não. E às vezes você tá no palco e você erra. Aí você tem que improvisar. Ser mãe é isso. Uma dança com improvisos todos os dias. E que tem, gente, com certeza um toque de humilhação. Sim, claro. Que essa não falta. O público vai te vaiar às vezes. E às vezes pode ser todo dia. Todo dia. Ai, Amanda, foi muito bom te receber aqui comigo hoje. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da sua história, que é tão sincera, tão potente, tão importante. Que sua dança continue nos ensinando que é possível resistir com arte, com coragem, com afeto. Você é inspiração. Ai, obrigada, eu amei. Gente, ficamos aqui hoje. Nos acompanhe aqui na Rádio Minas, nas minhas redes sociais, na Linha Gêmeas. E lembre-se que aqui a gente vive, sente e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.